Boa tarde aí, colegas, professores. Eu fiz esse vídeo aí para dar uma explicada como que eu fiz esse jogo aí, né? Eu utilizei o formulário Google, que está disponível para gente no Classroom, e montei um jogo, uma espécie de jogo aí, usando alguns probleminhas de lógica e tal, mas o conteúdo do jogo em si, cada professor usa referente à sua matéria, né? Pode ser adaptado a níveis de dificuldade para usar com alunos menores, com Fundi 1, com Fundi 2, com médio, enfim. Eu vou falar um pouquinho só de como programar aí essas questões do formulário para que ele cause essa impressão de ser um jogo, né? Ele não deixa de ser o formulário, mas que causa essa impressão de ser o jogo. Eu estou abrindo o meu, que já está pronto, na verdade, e aí vou mostrando algumas edições. Tá? Então, acho que eu vou começar pelas configurações, que fica mais prático para vocês darem uma olhada. Ó. Nas configurações gerais eu coloquei que o recibo de resposta pode ser opcional, então no final do jogo vai aparecer uma solicitação lá, se o aluno quer o recibo de resposta sim ou não. Eu tirei a restrição aí do usuário ser padronizado, tanto para os alunos do estado como da prefeitura, isso tem sido um problema, os alunos acessam com outros e-mails, mas aí eu limito a uma resposta, então quando ele faz o login com um determinado e-mail, ele só consegue responder uma vez. Para ele responder de novo, ele teria que usar um outro e-mail. Tá? Na apresentação, eu coloquei para mostrar a barra de progresso, que aí vai mostrando aquela barrinha enquanto ele vai avançando o formulário, né, o jogo. Não pode embaralhar as perguntas, tá bom? Essa não tem como. Se colocar para embaralhar as perguntas, bagunça o jogo. Então, não colocar para embaralhar as perguntas. E aí coloquei aqui uma mensagem de confirmação para quando não chegar no final ele receber uma mensagem de que ele concluiu. Aqui eu até deixei habilitado para liberar a nota imediatamente e coloquei para que ele saiba tudo, porque na verdade vocês vão ver, quando eu desenvolver o passo a passo do jogo, vocês vão ver que ele, obrigatoriamente, todos vão ter a nota máxima, tá? Então essa não é uma atividade avaliativa, essa ideia do jogo é para ser uma atividade diferenciada mesmo, para que todos participem, mas que no final das contas, o aluno que chegar no fim, ele vai ter nota máxima, ele vai ter a nota 100 lá, porque não tem como ele continuar avançando se ele não acertar. Então, vocês vão ver que se ele errar, ele volta até acertar, então quando ele passa para a próxima é porque ele acertou aquela, e assim ele vai caminhando até chegar no final. Se ele chegou no final, é porque ele acertou tudo, então ele vai ter a nota 100. Então, nem exige correção, tá? A única diferença é que se o aluno vai acertando tudo de primeira, rapidinho ele faz o teste. Se ele errar muitas vezes, ele demora para concluir o teste. Mas a nota é 100 para todo mundo. Então, já vimos as configurações, tá? Aqui tem o personalizar tema, né? Que vocês já devem utilizar aí. Dá para utilizar só cor, mas eu usei uma imagem do meu computador, que eu peguei essa imagenzinha aqui que eu achei legal. Coloquei a imagem e aí se personaliza aí cores de fundo, tal, para dar uma floreada, né? Já que é um jogo, é legal a gente dar uma configurada, pôr umas imagens para que ele fique mais animadinho do que aquele padrãozão do Google. Então coloquei a imagem, coloquei o nome do jogo, coloquei uma frasezinha aí para impactar, aparece o registro do e-mail, que é normal. Eu sempre peço para pôr o nome, porque como eles usam e-mails diferentes, é legal ter que eles preencham o nome para que a gente consiga identificar quem fez. E aí, assim, para fazer esse teste, eu coloquei várias imagens. Então, eu preferi já procurar as imagens antes, as imagenzinhas que fariam sentido para o meu jogo e coloquei aí, tá? Então, coloquei uma imagenzinha do Einstein aí. Bom, vocês viram que eu gosto do Einstein, né? Então, e aí fui procurando algumas imagens que fariam sentido. Então, ó, o legal é, para passar de uma parte para outra, você vai criar sessões, tá? Nem todo mundo que usa os formulários cria sessões diferentes, que é, na verdade, páginas, vamos dizer assim, né? São páginas diferentes, não vai ficar tudo numa mesma página. Então, na primeira página tem aí o nome, coloquei uma imagem que eu poderia colocar ou não, enfim, mas aí eu crio uma sessão. Então, clico aqui em adicionar uma nova sessão. Ele abre essa separação aqui, aparece aí sessão 2. Então,
a próxima sessão, que é a próxima página, que quando vocês preenchem um formulário, ele só vai abrir uma página por vez. Né? E isso que é interessante para dar essa cara de jogo aí. Então tem que abrir várias sessões. Dá para ver aqui que no meu tem 23 sessões, né? A segunda sessão é essa. Então, bem-vindo ao nível 1. Você pode colocar uma mensagem diferente e tal. E aí eu já coloco aqui uma orientação que faz parte do jogo. Sempre que errar, você terá que recomeçar daqui. Boa sorte. Então, assim, eu fiz o meu jogo para que sempre ele retorne ao nível 1. Então, ele estiver lá na 9ª pergunta, ele errou, ele vai voltar aqui no nível 1. Só que aí ele vai avançar rapidinho, porque ele já vai saber as respostas, né? Embora, como são 10 questões no meu, você pode fazer com 20, com 30, com 50 questões. Se você colocar sempre para voltar ao nível 1, pode ser que até ele esqueça as questões, quais que eram, quais que não eram. Então, aqui a pergunta número 1, ele tem aí um desafiozinho que ficou até famoso na internet aí dos carros e das vagas, né? Em qual vaga está estacionado o carro. Aí tem os números aí, tem as alternativas, então isso a gente já fez, né? Na hora de criar a pergunta, você pode adicionar, vou até aqui, ó, você pode adicionar uma imagem, então também peguei essa imagem da internet, recortei ela, já deixei aqui, então adicionei a imagem, escrevi qual que é a questão, coloquei as alternativas, e agora é que começa o truque aí, né? Então, para quem não conhece esse jogo, a vaga aqui, na verdade, a lógica de você olhar os números aí, ficar pensando numa lógica entre eles, mas a lógica é olhar de cabeça para baixo. E aí você vê que tem 86, 88, 89, 90 e 91. Então aqui é o 87, né? Então, simplesinho, beleza? Mas às vezes demora para a gente perceber. E aí aqui está, ó. Na hora das alternativas, vocês vão ter que marcar como obrigatória, porque o aluno não tem a opção de passar para a próxima sem responder, então ele é obrigado a responder. Outra coisa, eu coloco aqui para embaralhar as alternativas, né? Então, ordenar as opções aleatoriamente. Então, ele embaralha as alternativas, não vai aparecer sempre nessa ordem que eu coloco aqui, porque quando eu vou criando, eu sempre coloco a certa na primeira, para já garantir que eu não esqueça de pôr a alternativa certa. E aí depois põe as outras alternativas. Então, eu sempre peço para embaralhar, porque senão sempre fica a resposta certa na primeira. E aí aqui é que está o segredo do formulário para ser um jogo aí, então assim, né, para dar essa cara diferente. Ir para a sessão com base na resposta. Quando você clica aqui, ele fica marcadinho, vai abrir essa parte aqui lateral, beleza? Então é isso que vai fazer a diferença. Então, quando eu abro aqui, ele abre essa opção e aí eu tenho que clicar aqui no cantinho e falar para ele o que vai acontecer se ele responder. Então eu já marco aqui na chave de resposta que essa é a resposta certa, 87, né? Marco aqui chave de resposta, vou até abrir, mas acho que a maioria, a chave de resposta em si, o pessoal já usa, né? Então, a chave de resposta, eu pus aqui 10 pontos, coloquei 10 questões, então cada uma vale 10. Marquei que essa é a correta, beleza? Concluir. Aí depois que eu marquei a chave de resposta, vou clicar naquela, né, das sessões e aí vou configurar. Se ele responder certo, ele vai para a sessão 3. Então, se ele responder certo, ele vai para a sessão 3. Se ele responder qualquer uma das erradas, ele vai para a sessão 21. Vocês vão reparar que essa sessão 21 foi uma sessão própria do erro. Então, eu monto a sessão, quando você estiver fazendo, você na verdade você vai precisar fazer todas as sessões. Vai montando, monta todas as questões e depois você volta configurando, tá? Então não dá para, por exemplo, fazer essa questão e já tentar configurar isso, porque ainda não vou ter as próximas sessões prontas, então não vai dar. Então, nesse caso aqui é porque eu já fiz a sessão, ó. Se ele acertar, ele vai para a sessão 3. Aí olha aqui em cima que dá para você ver, tá vendo? A sessão 3, essa daqui. Então, se ele acertar, ele vai para a sessão 3. O que tem na sessão 3? Tem um parabéns. Aí eu peguei uma imagenzinha lá. Você pode pegar imagens de um mesmo personagem, só positivo e negativo e tal, e beleza. Mas eu peguei aleatório. Então, aqui tem o Harry Potter aí, fazendo um joia. Você acertou, parabéns, nível 1, prepare-se para o próximo nível. Aí você põe umas mensagenzinhas aí,
para ficar com cara de jogo. O detalhe é aqui também, ó. Nesse daqui, essa seção 3, ela não é uma pergunta, ela não tem uma pergunta aqui. Você acertou a pergunta 1 e foi jogado para essa seção. E aí, nessa seção, vai aparecer um botãozinho lá embaixo para ele, próximo. Só que aí você tem que indicar aqui embaixo, ó, após a seção 3, ir para a seção 4. Então, essa é a sequência, ó. Lá na 2, né? Na seção 2 aí, que é a minha primeira pergunta, ele respondeu certo, ele vai ser indicado para a seção 3, ele recebe um parabéns, e aí ele vai para a seção 4, que é a próxima pergunta. E aí eu já coloco aqui. Já que é a segunda pergunta, eu coloquei aí, bem-vindo ao nível 2, coloco uma mensagenzinha aí e tal, e, de novo, cortei uma imagem da internet, já deixei cortada lá, pronto. Clico aqui na questão, introduzir a questão, ponho a imagem, escrevo a pergunta, coloco as alternativas, e aí o processo meio que vai se repetindo, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa. Marco a questão como obrigatória, ponho a chave de resposta, marquei qualquer resposta correta, tá aqui. E aí, de novo, marco aqui na lateralzinha, coloco aqui, ir para a seção com base na resposta, abre essa lateral, e aí, de novo, na certa, eu coloco aqui que ele vai para a próxima, que ele vai para a seção 5. Pomba, seção 5 tá aqui, ó. Ele recebe um outro parabéns, um outro bonequinho, coloquei uma outra imagem. Enfim, você coloca aqui um parabéns, beleza. E aí da seção 5 ele vai caminhando. Até aí é tranquilo. Mas aqui, ó, repara que nessa segunda questão também, se ele errar, ele vai para a seção 21. Lembra que era a mesma seção 21 de quem errou na outra questão lá, ó. Lá na primeira questão também, ó. Todo mundo que errou vai para a seção 21. Então, acertou, você vai indo para a próxima sessão. Você coloca uma mensagem de parabéns, uma mensagem de felicitação ali para ter acertado o nível anterior. Você vai para o próximo nível e tudo bem. E aí passa para a próxima questão. Beleza. O truque está nesse erro aí, ó. Quando ele errar, ele vai ser direcionado para a sessão 21. Então, ele não vai ver nada dessas sessões intermediárias. Então, a partir do momento que ele errou qualquer questão, seja a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, qualquer questão que ele errou, quando ele errou, ele vai pular direto para a seção 21. Aqui, a seção 21. Então, sempre eu vou configurar as alternativas erradas para a seção 21. Detalhe aí, o que acontece na seção 21? Eu coloco aí, não desista, clique em próxima e tente novamente, porque vai aparecer aquele botãozinho para ele, próxima. Então, ele vai ver essa imagem, isso aí está sem lógica, que aí ele vai perceber que ele errou. Quando ele clicar no próxima, aí que vem o detalhe, ó. Da seção 21, ele vai para a seção 2. O que é a seção 2? É a primeira pergunta. Então, ele clicou lá, ele volta lá na primeira pergunta, ó, seção 2. Seção 2 é essa daqui, ó. Bem-vindo ao nível 1. Então, se ele errar a primeira questão, tudo bem, ele vai ser jogado para aquela tela lá, 21 lá do pato, falando não tem lógica, errou, tente de novo. Quando ele clicar a próxima, ele volta para cá. Ele pode errar todas as vezes possíveis, ele põe todas as alternativas erradas antes de pôr a certa, não tem problema, ele vai ser jogado lá para aquela seção 21, que é a do pato lá, que fala que ele errou e devolve ele para cá. Não tem problema. Aí ele acertou. Poxa, aprendi. Beleza, essa é 87. E aí ele vai para a próxima. Na segunda, ele erra de novo. Ele respondeu lá que é avô, errou. Ele vai de novo ver aquela imagem do pato lá, falando, olha, você está sem lógica, está errado. Tente novamente. Só que quando ele voltar, ele vai voltar para a primeira pergunta. Só que aí ele acabou de responder o 87, então ele já sabe. Então, beleza, ele vai rapidinho lá, responde 87, põe próxima, vê o Harry Potter aí de parabéns e segue para a questão 2. E aí ele vai tentar novamente. Se ele acertar, ele vai seguir em frente. Ele vai seguir para cá. Vai aparecer o segundo parabéns. E aí ele vai caminhando para a próxima questão e assim vai sucessivamente. Mas sempre que ele errar, perceba, eu vou abrir a terceira aqui, ó. Sempre que ele errar, ele vai, todas as alternativas erradas eu direciono para essa seção 21. Então, sempre que ele errar, ele vai ver aquela imagem e volta para o início. Vai ver aquela imagem e volta para o início.
alguns professores que eu já mostrei esse formulário me perguntaram assim, poxa, mas você foi muito cruel, né? Por que que ele volta sempre lá na primeira? Tá lá na 10ª questão, na última questão ele vai voltar para a primeira? Na verdade foi por uma diminuição de trabalho, por uma redução de trabalho, porque para você fazer para que ele volte para a mesma questão que ele acabou de errar, eu teria que criar mais algumas sessões. Mais algumas sessões. Então, se vocês perceberam, quando ele acerta, ele sempre tem uma nova imagem de parabéns. Ó, o parabéns muda, tá vendo? Para cada uma que ele acerta, eu tive que criar, ó, esse daqui é o parabéns 2, esse é o parabéns 1. Para cada imagem que ele, para cada questão que ele acerta, eu tive que criar uma sessão, colocar uma fotinho de parabéns, uma imagem de parabéns. Poderia ser a mesma imagem, mas eu tenho que criar uma sessão nova, uma sessão diferente. Por quê? Porque a partir dessa sessão, ó, então quando ele acertou a 1, ele vai para o parabéns 1. Até coloquei numerado para não me perder. Então ele acertou a questão 1, ele vai para o parabéns 1. E o parabéns 1 direciona ele para a próxima questão, que é a questão 2. Quando ele acerta a questão 2, ele vai para o parabéns 2. E o parabéns 2 direciona ele para a questão 3. E assim sucessivamente. Então eu tenho que fazer um parabéns, um slide, né? Uma sessão de parabéns para cada questão certa, para poder encaminhar para a próxima questão. Não dava para fazer um parabéns só, por exemplo, igual eu fiz uma sessão só de erro, né? A do erro eu fiz uma só. Por quê? Porque não importa qual questão ele errar, ele sempre vai ser direcionado para cá, e dessa daqui ele vai ser direcionado para a primeira. Por isso que quem perguntou, olha, não dava para direcionar ele só para a própria questão que ele errou, ou para uma anterior? Dá, mas aí você tem que criar uma nova sessão de erro, então para que quando ele erre a questão 1, ele seja direcionado para cá, e aí desta sessão ele volta para a questão 1. Quando ele errar a questão 2, não pode ser essa sessão, então eu tenho que colocar ele direcionado para uma outra sessão de erro, para que a outra sessão de erro, quando ele colocar a próxima, direcione ele para a questão 2. Aqui eu ganhei tempo, na verdade. Como eu fiz só um slide de erro, então eu montei assim, um slide, né? Tô chamando de slide aí, mas é uma sessão com a pergunta, uma sessão com parabéns dessa questão, ó, parabéns, você acertou essa, e já direciona para a próxima pergunta. Próxima pergunta, coloca as alternativas, se ele acertar, direciona para outra mensagem de parabéns, e dali direciona para uma nova pergunta. Fácil. E aí, todos os erros, todas as questões erradas, todas as alternativas erradas de todas as questões, direciona para uma mesma sessão, que é essa daqui, que é a sessão do erro, chamei a sessão do erro. Então, tudo que for errado vai direcionar para cá, e essa daqui automaticamente direciona ele de volta ao primeiro nível, lá no começo. E aí ele vai caminhando. Então, ele só vai conseguir sair desse loop infinito quando ele chegar aqui, que, ó, bem-vindo ao nível 10. Então, é a última questão, que é uma questãozinha um pouco mais difícil. Então, todas as questões de lógica que eu coloquei, mas essa daqui, ela não tem uma lógica tão simples assim, ela é meio chatinha até. Então, a pessoa vai olhar aqui e vai responder. Se ela acertar, então aqui que está, vou até abrir, ó. Se ela acertar, ela vai para a seção 22. Se errar, vai para a seção 21. A seção 21 é essa famosa que vocês já viram aí, que sempre vai direcionar para cá e ele volta lá para o primeiro. Mas se ele acertar, ele vem para cá, que é a seção 22, que é a seção do parabéns, e é a última, você conseguiu chegar ao fim. E aí aqui embaixo, ó, da seção 22, aí eu não configurei mais nada. Aí ele vai para a próxima mesmo. Então ele terminou aqui. Aí lá no começo eu falei que o Einstein não fez esse teste. E aí eu coloquei aqui, óbvio que ele não fez o teste, porque ele morreu faz muitos anos e o teste foi feito agora. Então, uma piadinha de fim. Coloquei uma outra imagem dele e acabou. Então, quando ele chegar nessa tela, vai ter um enviar, um finalizar, e aí ele acaba o formulário dele. Beleza? Então, para fazer esse formulário, com 10 questões, eu precisei fazer 23 sessões. Então, lembrando que as sessões a gente cria por aqui, ó, adicionar sessão. Você vai clicar, ele vai abrir uma nova sessão.
E aí você vai ter que ir configurando de para onde vai. O segredo está aqui, na configuração para onde vai. Saindo dessa seção que não tem questão, eu tenho que colocar aqui embaixo, para onde ele tem que ser direcionado. E quando é um slide que tem questão, aí eu vou ter que clicar aqui nesse cantinho e colocar aqui, ir para a seção com base na resposta, e aí configurar um por um a cada alternativa, qual é a certa, ele vai para onde, e se ele errar, ele vai para onde. Então você vai clicando aqui nos slidinhos, nos cantinhos e vai direcionando. Então por isso que eu dou como sugestão que a primeira coisa, crie já o seu slide de erro, esse slide do erro. Na verdade, ele foi o primeiro que segundo que eu criei. Criei lá o slide, a seção de início lá, do nome e tal, e já criei esse daqui. Aí ele era o meu primeiro, né? E aí depois, quando eu fui criando os outros anteriormente, eu vou empurrando ele para baixo, porque eu sempre consigo direcionar, eu vou precisar dele pronto para poder direcionar. Então, quando eu fizer a questão 1, beleza, cheguei aqui e montei a minha questão 1. Para dar andamento na configuração, eu preciso já deixar as minhas possibilidades prontas. Entendeu? Então, quais são as minhas possibilidades? A seção 3, que é o parabéns. E aí, naquele momento que eu estava fazendo, ele era a seção 4, que era a seção do erro. Então, eu já deixava aqui indicado a seção 3, o parabéns, a seção 4, que era do erro. Aí, tudo bem. Aí, essa daqui, eu criei uma nova. Pus uma nova questão. E aí aquela lá do erro, ela vai sendo empurrada automaticamente para baixo, porque você vai criando e vai colocando outras. E aí aqui, sempre nas configurações, você vai selecionar, que é toda alternativa errada, vai direcionar ele para a alternativa do erro, e aí vai fazer esse looping aí, ele cria um efeito de looping e cria uma sensação de jogo, como se o aluno estivesse jogando aí, como se ele estivesse participando de um jogo, porque ele vai vendo aí o parabéns, você conseguiu superar esse nível, bem-vindo ao próximo nível, e assim as sessões e essas configurações causam um efeito de jogo. Bom, mas é uma sugestão aí, uma brincadeira que eu vi na internet e tentei fazer, e esse daqui deu certo, então eu estou disponibilizando tanto o link do formulário para que vocês possam jogar e ver como é, qual é a aparência dele quanto o jogo, e estou disponibilizando também esse vídeo para que vocês possam ver a construção aí, como é que monta, como é que configura o formulário para dar esse efeito de jogo, tá bom? E aí, qualquer dúvida aí, pode me chamar, a gente vai aprendendo junto aí. Eu também não sou especialista, aprendi a mexer nisso agora, mas gostei, achei que é um recurso legal e que dá para despertar aí a curiosidade dos alunos para eles tentarem fazer um negócio diferente. Bom, e também que não vai dar bastante trabalho para criar, né, para fazer esse passo a passo aí, mas depois não tem trabalho de correção, porque como eu disse, o aluno só vai conseguir chegar no final se ele acertar tudo. Quantas vezes ele precisou fazer, aí é outra história, vai da paciência dele se ele vai continuar toda vez que volta para o começo, se ele continua tentando fazer e vai fazer até chegar no final. Mas ele chegando no final e concluindo, você sabe que a nota vai ser 100, que ele acertou tudo. Então é uma atividade diferente, tá bom? Só para a gente poder tentar inovar e atingir os alunos. Eu estou agora pesquisando como montar um mesmo esquema de jogo aí, para dar uma sensação de jogo no PowerPoint. Não uso formulário, mas uso umas técnicas parecidas aí. E assim que possível, assim que eu tiver pronto, eu disponibilizo também. Tá bom? Por hoje é só. Qualquer dúvida pode me chamar aí que eu ajudo. Tchau, tchau.